Boa tarde, caros alunos. Estou gravando para vocês então como se a aula 7, 8 e 9, né? Nessa aula nós temos lá a equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau, ela é... Como é que eu reconheço que estou trabalhando com uma equação do segundo grau? Quando eu tenho a seguinte formato, a seguinte forma geral de equação. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, eu tenho um termo ao quadrado, eu tenho um termo independente, e, aliás, um termo que carrega o x de grau 1, né? E o termo independente, ou seja, onde o x dele era zero, não tem. Então, esse formato é uma forma, eles costumam dizer que isso aqui chama-se forma normal da equação do segundo grau. Bom, determinando agora quem é A, B ou C, quem são A, B e C? Eles são chamados de coeficientes numéricos, tá? Numéricos, coeficiente. Professora, o que quer dizer coeficiente? O número que vem na frente. Então, por exemplo, como lá na apostila de vocês, teve um determinado exercício que era assim, ó. 2x quadrados mais 5x menos 3 igual a zero, tá? O que vem a ser o A, o coeficiente A nessa equação? O 2, aliás. Quem é o B é o 5. E quem é o C? É o termo independente menos 3. Então, você percebe que você tem já determinado os coeficientes da tua equação. Por que eu preciso conhecer os coeficientes da equação? Quem conhece os coeficientes da equação sabe direitinho que vai o número que está na frente e o seu respectivo sinal, sabe trabalhar com a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva para esse tipo de equação. A fórmula de Bhaskara, ela se encontra da seguinte maneira: menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, ou tudo junto, tá? Como você preferir, pode ser tudo junto. Divididos, eu vou fazer aqui um risquinho para nós dividirmos por 2 vezes o valor de A, 2A. Então, você tem essa equação, vou tentar deixar de uma forma que todos possam enxergar. Você tem a forma resolutiva de Bhaskara para toda e qualquer equação. Alguns professores, até teve uma aluna muito querida que me passou um WhatsApp e disse: professor, eu aprendi assim, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e eu resolvo separado, eu deixo assim a equação, ó, a fórmula que o meu professor passou foi isso aqui, ó, uma raiz. Aqui tinha que ser escrito um delta, já que não tem nada, que é isso aqui que significa, sobre 2 vezes o valor de A. Então, eu disse para essa aluna assim, ela perguntou se era a mesma coisa, se era a mesma equação. Exatamente a mesma coisa. Só que tem professores que ensinam o delta separado para depois colocar o valor exato da raiz. Eles talvez achem, uma projeção que estou fazendo, porque eu não posso determinar aquilo que eles pensem, né? Mas talvez eles achem mais fácil para o aluno fazer separado o delta e depois encaixar aqui. Por que eu, a vida toda, usei essa fórmula inteira dessa maneira? Ao entrar em contato com colegas lá da UEPG, eles me disseram o seguinte: professora Luciana, nós gostamos da maneira que a senhora explica, porque os seus alunos não esquecem depois a equação do segundo grau completa. Porque às vezes o professor passa ela dessa forma e eles não se lembram mais quem é o delta. Por essa razão, eu sempre adotei essa equação completa, porque daí você já memoriza todo o corpo da equação, sabe que aqui é o delta. O que quer dizer delta, professora? Esse valor que dá aqui, ele é chamado de discriminante da equação. Discriminante da equação. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer o seguinte: esse número determina se o número que der aqui, que a gente chama de delta, for um valor maior que o zero, está determinado que a equação vai ter 2 raízes reais de valores diferentes. Interessante. Raiz é o que, professora? É resposta, tá? Se o delta der igual a zero, a equação vai ter 2 raízes de valores reais iguais. O que é isso, professora? 2 valores iguais, eles dizem ou uma só resposta.
por exemplo, x', no caso, e x duas linhas, vão dar o mesmo valor. Vou chutar, né? Dão valores iguais entre si, certo? E por último, se esse valor aqui resultar num valor negativo, que isso aqui menor que zero quer dizer negativo, você vai ter uma equação com uma raiz, por exemplo, de -9. E isso não pertence ao conjunto dos números reais. E todas as equações são resolvidas no conjunto dos números reais. E então não tem resposta. Não tem resposta. E daí vai ser solução igual ao conjunto vazio. Simples assim. Prof, a senhora falou em conjunto dos números reais e eu não sei o que é isso. Bom, veja bem, para nós conversarmos sobre conjunto dos números reais, eu vou fazer um pequeno videozinho sobre o que é os números reais e vou postar lá para vocês. Se vocês tiverem interesse em ver para poder cada vez que a sentença se apresenta, ou vou passar um vídeo já pronto do YouTube para vocês, vou pensar ainda, mas eu mando a vocês, tá? Para vocês. Bom, então vejam, nós estamos conversando sobre a equação do segundo grau e todos os seus detalhes, tudo que pode acontecer em termos de resposta, de acordo com o delta. Então, vou resolver essa equação aqui com vocês. Veja bem, eu tenho a equação 2x² mais 5x menos 3 igual a 0, ok? Eu já determinei que A é 2, que B é 5 e que C é menos 3. Então, pessoal, nós vamos entender o seguinte agora. Nós sabemos disso e sabemos da fórmula. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara com os coeficientes que nós temos. Menos B, veja, você joga sinal. Menos da fórmula, menos com mais, dá menos 5. Mais ou menos raiz de 5 ao quadrado. Então, você põe lá 5 ao quadrado. Você pode usar o parênteses e pode não usar. Tá? Como é só ele ao quadrado, se ele tivesse sinal de menos, ficaria mais correto usar o parênteses. Daí, b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 2, e o valor do C, que é menos 3. Ou seja, você vai multiplicar um atrás do outro, com números e sinais, divididos por 2 vezes o valor de A. 2 vezes 2 é 4. Então, x igual menos 5, mais ou menos raiz de, vamos lá, 25 menos 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Agora vamos ver o sinal. Jogue o sinal comigo. Então, eu fiz a multiplicação dos números primeiro, ó. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Agora eu sei que dá o valor 24. Agora eu vou ver se esse valor é negativo ou positivo, jogando os sinais dos números envolvidos no produto. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. E aí eu vou obter a divisão por 4. Aí eu vou lá e reúno os termos, né, gente? Nós não podemos retirar a raiz em hipótese alguma sem efetuar essa soma ou a subtração indicadas. Então, nós temos lá 25 mais 24 é 49, divididos por 4. Agora nós estamos quase que no processo final. Nós vamos tirar o valor da raiz. Então, acompanhe comigo. X igual a menos 5, mais ou menos, raiz de 49 é 7, divididos por 4. Ok? Agora vem as duas linhas da equação. Vem a subdivisão dessa equação. Nós temos assim, ó. Porque você tem um sinal de mais ou menos, você tem duas possibilidades de resposta, até porque o teu x está ao quadrado, tá? Você tem que observar todos esses detalhes. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o x' na versão positiva. Olha, menos 5 somado com 7, divididos por 4. Menos 5 mais 7 dá 2 positivo, diminuir e dei o sinal do maior, divididos por 4. Você sabe que uma fração, quando ela tem como ser simplificada um pouquinho mais, que aqui eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, porque eu percebi que eram divisíveis. 2 divididos por 2 dá 1, 4 divididos por 2 dá 2. Tá ali. Ok? Agora aqui, ó. X, duas linhas, vai ser menos 5, com a versão negativa, menos 7,
divididos por 4. Menos 5 com menos 7, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 7, 5, 12 sobre 4. Hora de realizar o final dessa expressão. Você sabe que aqui não era exata a tua divisão, mas aqui é. Menos com mais, que tem aqui embaixo, dá menos. 12 divididos por 4 dá 3. Então, o teu conjunto de solução nesse exercício ficou assim, 1 meio e menos 3. Tá? 1 meio e menos 3. Essa é uma equação completa, resolvida, do segundo grau. Agora, acontece também o seguinte, eu vou deixar um pouquinho exposta assim, e vou passar bem para vocês, espero que tenha sido bem visualizada. O problema maior de todas essas gravações é nós que não somos profissionais, acharmos a posição ideal das câmeras para atingir nosso objetivo, né? Então, destacando essa folha, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Agora vem outras situações. A equação do segundo grau, ela pode ter dois tipos de incompletude. Então, veja bem, a forma normal é ax quadrado, talvez esteja muito acima. Vamos tentar deixar mais próximo aqui para você enxergar bem bacaninho. Mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma normal da equação do segundo grau. Só que acontece que você pode ter um b valendo zero. O seu coeficiente b de x vale zero. O que acontece? Todas as tabuadas começam assim. 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3. Lembra? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. E assim sucessivamente, tanto para cá quanto para lá. Tudo que você multiplica por zero, zerado está, né? Então, agora, veja bem, se o b valer zero, pegue uma equação como essa aqui da letra C, do número 2, lá da sua folha de equações. Tem assim, ó, 5x quadrados mais 20 igual a zero, certo? Então, você vê o seguinte, que não tem o termo bx, o termo de x não tem. Isso significa que ele foi zerado, não existe. E aí você diz assim, duas formas de você me dizer, meu Deus, e agora? Será que vai ter equação ou não vai ter como resolver essa equação? A fórmula resolutiva de Bhaskara, ela resolve toda e qualquer equação. Tá? Ela vai te definir a resposta, mesmo que não exista nos números reais, ela vai te dar uma resposta. Então, veja, você vai ganhar uma resposta resolvendo por Bhaskara, com certeza. E existem métodos de resolução que eu acho agora, nesse momento, existem 2 métodos de equações incompletas. Só que eu acho que se eu fizer já para vocês tudo junto e tal, você está revendo agora, talvez complique para a tua mente. Então, eu vou tocar mais uns exercícios incompletos, resolvendo pela equação de Bhaskara, fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, vamos lá. X igual. Eu sei que A é 5, que B não tem e que C vale 20, ok? Então, veja lá. Menos B, menos zero, ou mais zero, tanto faz, porque B é um elemento neutro da adição, né? Somou zero, tirou zero, dá na mesma. Daí, b ao quadrado. Nossa, prof, põe assim? Ponha para você ir entendendo. Menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 20, esse zero vem para cá, esse zero vem para cá. 2 vezes 2, 4. 400, né? 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 400. Daí, você tem assim, ó. 4 vezes o A vezes o C. Então, B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes o valor de A. Você aplicou Bhaskara. Agora, o que você vai fazer? Tô vendo umas encrencas aqui. Com certeza. 0, tanto faz por positivo ou negativo, mais ou menos, raiz de menos 400. Se ela fosse uma raiz positiva, fosse mais 400, mas ela sendo menos 400, não existe nos números reais raiz quadrada que dê menos 400. Seriam 20 a raiz quadrada de 400 positivo. Como não existe nos números reais raiz de menos 400, você vai ter a seguinte situação, então. Você vai ter 0, mais ou menos, não sai da raiz isso aqui nunca,
pelos números reais, a não ser que você use com outro tipo de conjunto numérico, chamado números complexos, que tem unidade imaginária aí, que daí você fará a multiplicação, então não é o caso. Então você vai entender o seguinte aqui nessa situação. Você vai entender que não existe nem x' e nem x duas linhas, eles não pertencem aos números reais. Então a solução da tua expressão aqui não tem resposta nesse conjunto. Então a solução é vazia. Ou você deixa a chave vazia, ou você escreve que a solução é igual ao vazio, que é o símbolo letra φ grega, que significa o vazio. Tá? Esse é o segundo caso de equações do segundo grau, só que essa daqui eu apelidei de INC, são as INCs, as incompletas, tá? Essa tá faltando o termo dx, tá? Agora nós vamos fazer uma que falta os dois termos, falta tudo nela, tá? Então nós vamos tentar resolver. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou chutar uma onde você tenha, por exemplo, letra... Essa não se trata de exercício nenhum. Você tem lá uma equação que é 4x² igual a 0. Ela não tem o termo B vale 0, o termo C vale 0. Ela é zerada em tudo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você vai prestar bem atenção. O que você tem que fazer? Você quer aplicar Bhaskara? Você pode aplicar Bhaskara. Eu disse para vocês que em toda e qualquer situação. Então, vamos aplicar o Bhaskara aqui. Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Aí você pensa, nossa, prof, ficou estranho isso, vai dar M, desculpe o termo, mas vai dar alguma coisa que não tem nada a ver. Vamos lá. Menos B, que é 0, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é 0, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 0. Aqui que está o problema, né? Zerou. Sobre 2 vezes 4, 8. Aí você ficou com x igual a 0, mais ou menos raiz, veja bem, menos 4 com mais 4 dá menos 16. 4 vezes 4, 16, mais com menos dá menos. Só que ela está multiplicando esse 0 também, né? Você sabe que aqui é multiplicação. Então, atente para o seguinte, a raiz ficou de 0 divididos por 8. Então, você diz, nossa, mas daí que não tem raiz de uma vez, claro que tem. Você vai ter assim, ó, x' vai ser 0 com a versão positiva, a raiz de 0 é 0 divididos por 8. Ora, 0 divididos para 2 pessoas, aliás, para 8, papai não tem herança, deixou 8 herdeiros, cada um ganhou nada, né? X duas linhas vai ser 0 menos 0 sobre 8. Então, você diz, nossa, professor, mas que estranho, nunca vi isso. Então, estou te apresentando. Deu 0 sobre 8, que dá 0. Então, essa equação, tanto o x' como o x duas linhas vão dar 0. Quando você tinha aqui, ó, que eu te falei, voltando aqui, ó, que eu te falei que nós tínhamos, deixa eu ver se esse pincel aqui funciona direito. Quando nós tínhamos aqui a expressão delta igual a 0, quando nós tínhamos delta igual a 0, duas raízes reais iguais, ou uma só. Mas ali deu uma coisa feia, prof, deu um zerão. Então, bacaninha, não estou te dizendo que ficou bonito, né? Mas deu 0 a raiz da equação. Daí você vai dizer, nossa, eu nunca vi esse negócio. Sabe o que isso aqui quer dizer? Se você tivesse que colocar no teu plano cartesiano, se você tivesse que fazer no plano cartesiano o desenho de uma equação de segundo grau lá depois, você veria que essa equação, ela bate, por ter dado 0, quer dizer o seguinte, que a parábola que ela representa bate bem no meinho, no plano cartesiano, xy, tá? Aqui x, aqui y, isso aqui não é para você se preocupar agora você está preocupado com resolver equações. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que você já tem material para você saber resolver as equações do segundo grau, tanto elas sejam completas ou incompletas. Lá na apostilinha que eu montei para vocês,
a gente fez uma apostilinha bem didática para quem quer estudar sozinho. Meus alunos sempre perguntam, professora, a senhora não faz material para a gente estudar sozinho? Então, eu construí material para estudar sozinho. Aqui, por exemplo, as pessoas quase não leem a matemática, e esse é o nosso maior problema. A gente pula tudo que é óbvio, que é para leitura, porque senão não estaria ali, não considera porque acha que é difícil, e depois vai se bater lá na frente sem base nenhuma de leitura, tá, gente? Então, nós queremos que vocês sejam alunos top, porque você tem capacidade de desenvolver-se ao máximo aqui na universidade. Então, vamos lá. Ó, chama-se equação de segundo grau com uma variável toda equação que pode ser colocada na forma normal, ax² mais bx mais c igual a zero. Aí, onde aqui a gente explica tudo para vocês, os detalhes, tudo que eu já falei quando estava trabalhando com vocês na primeira folha que eu comecei. Depois diz, identifique os coeficientes. Então, eu já tinha falado para você que A, B e C são números que vão na frente de cada termo. Tá tudo explicado, é só você responder aqui. Aí, depois, ele fala dos modelos de equação completa ou incompleta. Equação incompleta faltando o termo C, equação incompleta faltando o termo B, e equação incompleta faltando o termo A, o termo B e o termo C, faltando os dois termos. Aqui está faltando escrever para você que B também é igual a zero, tá? Eu vou arrumar isso aqui, tem que observar que eu não... Depois vem, classifica as equações como completa ou incompleta. Olha, bacaninha, isso aqui é piada, né? Essa equação é completa, essa é incompleta, e assim você vai. Depois, na sequência, eu sei que nós não estamos mais na idade nem na fase de que o professor fique nos falando e lembrando tudo que está escrito numa apostila. Portanto, eu convido você a rever que tudo que eu falei está explicado nessa parte aqui da apostila e vai tomando corpo e vai se incrementando com as resoluções, com os pedidos, tá? E vai até que você... Mas preste atenção, vamos ver se a gente consegue resolver tudo que foi determinado na folha, tá? Eu acho que é possível, sim, tá? Então, eu vou postar esse vídeo e vou aguardar. Hoje nós... Bom, eu não vou poder falar por hoje, 26 de março, nós estaremos com aula hoje com o primeiro A, né, de ADM. Então, depois, mais tarde, nos encontraremos via Zoom. Depois eu explico, vou passar meu e-mail, meu endereço e tudo mais para vocês. Tchau, pessoal, até a próxima.